Eu sou a Fernanda, sou filha do sócio fundador da empresa. A Vidroporto é uma empresa fabricante de embalagens de vidro, é 100% nacional. Ela fica em Porto Ferreira, que é interior de São Paulo. Ela foi fundada em outubro de 1977, teve a sua primeira fabricação em abril de 1981. Na época, ela produzia 14 toneladas dia de vidro. A partir de 2004, teve uma renovação, tanto societária quanto parte de profissionalização. Passou a produzir 65 toneladas dia e atualmente a gente produz 630 toneladas dia. Então, é uma empresa que cresceu bastante. E a nossa história com o Itaú é desde o início, né? O que eu sei, como eu sou filha de um sócio fundador, a princípio eu só ouvia dizer, e hoje em dia eu faço parte, né? Estou lá no conselho, não fico lá no dia a dia, mas como estou no conselho, quando estou no conselho, sei da relação do Itaú com a Vidroporto, e é uma relação desde sempre, né? Que recentemente nós fizemos uma expansão, por exemplo, e o Itaú era um dos nossos principais parceiros, tínhamos outros, mas ele já era um dos nossos principais parceiros. E hoje em dia, agora nós estamos atualmente de novo fazendo uma nova expansão e o Itaú é o nosso principal parceiro. Que legal, uma empresa brasileira, assim como o Itaú, 100% nacional, Muito bacana. E desse relacionamento, né, esse histórico tão longo, você poderia compartilhar com a gente quais são os pontos fortes do Itaú, na sua visão? Olha, eu me surpreendi, assim, porque também, pessoalmente, assim, a minha conta pessoal também é do Banco Itaú, mas eu me surpreendi muito, porque, assim, como eu te falei, eu não estou lá no dia a dia, mas fui surpreendida, né, recentemente com essas novas expansões que nós estamos fazendo, com a proximidade que nós tivemos com o Banco Itaú, com a receptividade, que eu saiba, né, assim, o contato que eu tive também na parte comercial do Banco Itaú é uma parte bastante ativa e que eu percebo que tem muito interesse nos negócios, pelo menos da minha companhia. Eles se colocam sempre à disposição, né, e estão muito próximos de quais são de fato as nossas necessidades. Então, assim, o que eu te diria, assim, que essa proximidade, né, que o banco tem, o tempo todo eles estão interessados, sabe, como podem te ajudar, o que podem fazer, na vontade também de explicar, muitas vezes não estou lá no dia a dia, muitas vezes eu recebo e-mail tal, das pessoas querendo saber quais são as minhas necessidades, se eu de fato estou entendendo, já que eu não estou lá no dia a dia, se eles precisam que explique mais algumas decisões que estão sendo tomadas. Então, assim, é uma coisa muito, muito próxima. Então, isso é muito positivo e dá muita segurança, né, para a gente como companhia. Você diria hoje que Itaú é um parceiro da Vidroporto para decisões estratégicas? Nosso principal parceiro. É um parceiro bastante forte e que a gente tem muita proximidade, sabe? Assim, eu acho que isso também, porque no final eu acho que acaba se afinando, porque assim, o que dizem da minha empresa no mercado, que por ser uma empresa familiar e que, portanto, a tomada de decisão é muito rápida, eu tenho sentido que também essa proximidade que a gente tem com o Banco Itaú tem sido muito rápida, sabe? Assim, as necessidades que a gente tem de ter o apoio e a gente conseguir um contato por conta dessa proximidade que foi criada. Então, é o principal parceiro. E hoje, tem algo que o Itaú poderia fazer para atender ainda melhor as necessidades da Vidroporto, na sua visão? Olha, como eu te falei, eu não estou lá no dia a dia, eu não saberia assim, te pontuar, mas eu não sei, de repente eu estou até falando uma coisa que já existe, mas eu não saiba. Mas como a empresa fica em Porto Ferreira e vocês, assim, eu sei que, claro, que tem uma área que é responsável, que é a área lá de Ribeirão Preto, mas a gente também está muito vinculado aqui em São Paulo. Então, de repente, se a gente pudesse, não sei se isso existe, se de repente é feito, estou dizendo,
o que eu penso que seria legal, tipo, reuniões que a gente pudesse fazer e resolver via Skype. Eu acho que seria, para minha empresa que fica fora de São Paulo, e se a gente tivesse necessidade de lidar com o pessoal daqui de São Paulo, eu acho que resolvia para a gente e para o banco também, para não ter esse deslocamento, tal. E hoje você já tem essa solução na empresa? Então, é isso que eu não sei te dizer, não sei se... Mas quando você precisa falar com a sim. empresa, você já faz isso? Sim, faço. Inclusive, no conselho, nós temos um conselheiro que não é nem do Brasil, e a gente faz reuniões, principalmente do conselho, via Skype, e que resolve muito, né? Porque às vezes, por exemplo, esse conselheiro, ele tem que vir para São Paulo, mas às vezes acontece algo que não pode, que impossibilita, então não dá para a empresa parar. Então a gente faz reuniões via Skype. Outros conselheiros também, que às vezes não são lá de... Eu não sou, por exemplo, de Porto Ferreira, fico aqui em São Paulo, baseada aqui em São Paulo. Às vezes eu não posso me deslocar, porque eu sempre faço questão de estar lá presencialmente, mas às vezes não é possível, a gente também faz reuniões via Skype. Ok, ótima oportunidade, né? Facilita bastante para todas as partes, né? Eu acho que essa parte de tecnologia, né, que a gente tem sempre que pensar, né, que a gente também tem pensado, tem se renovado na nossa própria empresa, né, porque antigamente também era uma coisa assim mais familiar, obrigatoriamente a gente tem que estar ali, fica assim, e a gente foi também, com o passar do tempo, se renovando e entendendo as necessidades e como a vida é, né? Hoje em dia não é possível muitas vezes você se deslocar e tem que ser uma coisa um pouco mais prática. Então a gente também tem tentado, na nossa própria companhia, fazer esse tipo de coisa. E você acha o Itaú um banco tecnológico? Eu acho que sim. Eu percebo assim, as coisas que eu vejo, né, quando eu tenho necessidade, ou então de propagandas, tal, eu acho que é um banco que se renova e que acompanha assim, esse desenvolvimento, essa necessidade da tecnologia. Eu considero que sim. Embora eu não seja a pessoa mais tecnológica do mundo, não seja a melhor pessoa para dizer isso, mas para as minhas necessidades, eu acho que também para as necessidades da companhia, sim. Tem alguma situação difícil, algum tipo de problema que ou você vivenciou com o banco ou alguém da empresa tenha chegado a relatar para você nesses 40 anos, né, de relacionamento? Olha, o que o presidente da empresa uma vez relatou que quando naquele nosso primeiro processo de expansão, me parece que teve um problema assim com um dos gerentes, eu não sei, mas acho regionais lá, mas acho que nada muito importante. Também assim, não tem nada que eu possa te dizer, foi uma coisa super grave. Não, que eu saiba assim, foi um negócio pontual e também nada muito importante. E o que você diria pra gente que é o mais importante, assim, o que é prioritário para a decisão de um banco para ser parceiro da Vidroporto? A solidez do banco, essa questão de tecnologia, o relacionamento, o que é? Para mim, e eu acho que também para o presidente da empresa, que é muito parecido assim comigo no funcionamento, é a proximidade e a transparência. Que, sabe, esse contato, né, essa necessidade de uma resposta um pouco mais rápida, um pouco mais aprofundada, aprimorada, sabe, de como fazer, o que fazer, como podemos resolver. Isso acho que tem nos surpreendido muito e eu acho que é o principal ponto para a nossa empresa. Ok. Falando de empresa que trabalha, assim como a gente está, né, nessa busca na centralidade do cliente, empresas que são excelentes na qualidade de serviços entregues, você pensa em alguma empresa? Olha, referência nesse assunto? Eu tenho uma referência não muito boa, né, mas que não muito boa, assim, é boa como empresa, mas é uma coisa assim próxima, que eu não gostaria que fosse próxima, que é, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, que eu acho que é um hospital que cresceu bastante. Acho que é um hospital muito humanitário, assim, o tratamento, e percebo que eles têm assim, eles se importam muito
com a qualidade de serviço, não só do que eles entregam, mas a relação humana, sabe, assim, com o paciente, o que eles, assim, é uma coisa muito humanista. Eu percebo que cada vez mais eles tendem a ir para esse lado. E também o tipo de serviço que eles fazem, o tempo todo a gente recebe, não cartas, e-mails, tal, querendo saber sobre o serviço, o que eles podem aprimorar, em que eles erraram, o que eles podem melhorar. Então, para mim, embora não tenha sido uma experiência boa ultimamente, é uma referência e eu acho que é uma empresa que se desenvolveu bastante. E que recado você daria? Então, eu contei para você que a gente está falando com toda a liderança do banco, então não só quem está no relacionamento no dia a dia, né, com a Vidroporto, mas também a gente tem toda a área de operações, tecnologia, jurídico, RH, todas essas pessoas vão estar assistindo o depoimento dos clientes. Que recado você daria pensando nessa jornada que a gente tem para melhorar ainda mais, né, a satisfação dos nossos clientes? Eu diria que é a manutenção dessa proximidade, o interesse pelo negócio dos clientes de vocês. Isso eu acho que faz muita diferença. Fernanda, tem algum outro ponto que você acha relevante comentar com a gente? Porque aqui, olhando o roteiro, eu passei por tudo. Tem alguma outra coisa que você queira, que você fala, olha, tem um ponto que eu gostaria de... Não, porque para mim, assim, de verdade mesmo, o ponto que eu gostaria de ressaltar é assim, o quão surpresa e o quão bem atendida, assim, eu tenho me sentido segura, né? Porque, como eu falei, sou filha de um sócio fundador, meu pai faleceu recentemente, então eu sou presidente do conselho, também sou representante da minha família dentro da empresa, então é uma grande responsabilidade que eu trago comigo. Fiquei em muitos momentos insegura, porque quem tocava tudo isso era meu pai, as decisões eram dele, e então me surpreendeu muito porque as pessoas que estão com a gente agora nessa fase, né, de expansão têm me dado muito apoio, sabe? Tem se interessado em saber quais são o que me aflige, em que eles podem me ajudar, quais as explicações que eu acho que é necessária para minhas tomadas de decisão, e então é isso que eu diria que isso é super importante. Eu acho que essa manutenção e que isso perpetue sempre, né, que seja um dos principais pilares do banco, eu recomendaria isso porque é super importante. Joia. Muito obrigada. Bem legal o depoimento, né? Uma história bonita da empresa. Pra gente compartilhar, né, um carinho, né? Então, quando você fala de humanização do Sírio, se o banco consegue de alguma maneira, né, fazer isso até para a empresa, da forma como você traz, é legal. Porque a gente, eu como pessoa física olho para o Banco Itaú, acho é uma coisa enorme, portanto distante. E na verdade vivenciei que não é, né? Que apesar de ser um negócio grande, um negócio importante, não existe essa proximidade.